Queridos, deixa eu falar um pouco sobre o nosso módulo e qual o livro também que a gente está usando aqui como um livro base para poder trazer esses estudos. O nome do livro, eu esqueci de trazer ele, mas aí domingo que vem eu trago para vocês verem pelo menos a cara dele. É um nome um pouco grande, mas também vocês não vão mais esquecer. A Igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. Mais uma vez a Igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. A ideia aqui basicamente, tanto do livro quanto do nosso módulo, que a gente denominou de basicamente disciplina eclesiástica, diz respeito a como o amor de Deus requer que a Igreja do Senhor haja de determinadas formas. Mais especificamente aqui, como que o amor de Deus requer que a Igreja do Senhor viva, trabalhe com um princípio que nós conhecemos como disciplina eclesiástica. Infelizmente, no contexto evangélico que a gente vive, a gente tem dois lados. Existem aqueles que acreditam, de fato, que a disciplina eclesiástica é bíblica, certo? Mas existe, e a grande maioria, faz parte desse outro lado, pessoas que acreditam que a disciplina eclesiástica não é uma questão bíblica, e que, na verdade, é uma questão mais inventada pela igreja institucional para exercer poder sobre os seus fiéis. Então, essa basicamente são as duas vertentes aí do que a gente conhece hoje como disciplina eclesiástica. E a proposta aqui dos nossos estudos, que a gente vai ter ao longo desses domingos, é trazer um pouco a ideia de que o amor de Deus, por natureza, ele requer uma disciplina, ele requer um ensino, ele requer uma orientação, tá? Então, aqui eu quero trabalhar com vocês nesses domingos a partir dessa perspectiva, tá? Hoje a gente vai começar, eu vou trazer um pouco também da introdução e das ideias principais que vão dar um fundamento melhor para a gente poder trabalhar outros temas mais no futuro. Mas, de forma geral, essa é a proposta, é a ideia dos nossos encontros aqui, tá bom? Então, entrando já aqui no assunto, o que eu quero iniciar pensando com você é uma questão muito básica, que é o seguinte: tanto você quanto eu devem concordar que o meio pelo qual as verdades são faladas, e aqui não pense só verdade bíblica, tá? O meio, a forma pela qual você fala determinadas verdades, faz toda a diferença. O meio pelo qual você leva uma mensagem faz total diferença. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem um filho, e você chega até esse filho e diz assim: filho, não pode ir para ali. Nessa calma e tranquilidade, você passa uma mensagem para ele, certo? Filho, não pode ir para ali. Veja, a forma pela qual você está falando uma coisa, está passando uma mensagem para ele. Você está calmo. Mas se você chegar nele e disser assim: filho, não vá para lá. Perceba que a forma pela qual você falou, a forma que você falou, foi diferente, concorda? Embora a mensagem tenha sido a mesma. Qual é o princípio aqui que eu quero pensar com vocês? O meio, a forma pela qual as coisas do Senhor, na igreja do Senhor, são feitas, também é parte da mensagem. O Evangelho é um conteúdo. O Evangelho é a obra do Senhor Jesus. E o Evangelho requer, em vários aspectos, que ele seja pregado de formas específicas. E uma das formas pela qual o Evangelho é pregado é por meio exatamente da disciplina eclesiástica. E eu quero aprofundar um pouco com vocês sobre isso. Veja o que é que o autor do livro fala. Ele diz assim: a estrutura da vida coletiva da igreja está intimamente ligada ao conteúdo do Evangelho. Ou seja, a forma e a estrutura pela qual a igreja se organiza
e que funciona, ela está totalmente ligada a como o Evangelho é. E você deve concordar comigo, que o Evangelho, que o Senhor Jesus, inclusive enquanto esteve aqui, andando entre nós, encarnado, o Senhor pregou para gentios, pregou também para israelitas, e você deve lembrar que na pregação do Senhor, por várias e várias vezes, ele pegava aqueles que eram os fariseus, os saduceus, os legalistas, e dizia o que com eles? Raça de víboras. E ao mesmo tempo, com outras pessoas, ele falava de forma diferente. Perceba, o próprio Jesus, como sendo o Evangelho, ele prega e ele fala, e você deve concordar comigo que em ambos os momentos o Senhor, ele era amoroso. Quando ele falava com os saduceus e fariseus dessa forma, ele era amoroso. E quando ele falava com os outros de forma mais branda, ele também era amoroso. A questão aqui não é se ele tinha amor ou não, mas era como ele precisava tratar determinadas pessoas em determinados contextos. Então veja, a estrutura da vida coletiva da igreja está intimamente ligada ao conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? É uma pregação amorosa, mas uma pregação amorosa nos termos bíblicos, não nos termos que a gente conhece. A gente vai aprofundar um pouco mais isso. E ao mesmo tempo, o conteúdo do Evangelho está intimamente ligado à estrutura da vida coletiva da igreja. Então vejam, tudo que a igreja vive, a forma como ela vive, a forma como ela se organiza, a forma como ela lida com a membresia e uns com os outros, isso está ligado ao Evangelho. E é a partir disso, então, que a gente vai pensar. Existem dois tipos de disciplina que a gente precisa sempre lembrar. Que normalmente o termo disciplina, principalmente se você veio de uma igreja já evangélica, se você está há mais tempo na igreja, muitas vezes o termo disciplina ele é tido como um termo um pouco pejorativo. Porque a gente normalmente usa disciplina para se referir a uma ação de correção. Então é assim, se eu vou corrigir o meu filho, eu vou disciplinar o meu filho. Se eu vou corrigir alguém, eu vou disciplinar alguém. Mas a palavra de Deus nos apresenta também, e aqui vai ser importante a gente compreender isso, um outro nome e uma outra forma de se pensar disciplina, que é o que a palavra de Deus chama de disciplina, que a teologia chama de disciplina formativa. O que é a disciplina formativa? A disciplina formativa é o ensino, é a instrução. É você orientar alguém no caminho que ele deve andar. Então, por exemplo, você não vai requerer do seu filho uma coisa que você nunca ensinou a ele. Faz sentido? Você nunca disse para o seu menino, não pode passar por aquela porta. Aí o menino vai e passa. Aí você vai disciplinar ele de forma corretiva, porque ele passou pela porta? Não. Você vai ensiná-lo, você vai instruí-lo, você vai formá-lo para que ele não passe por ali. Porque a partir disso, então, se isso for reincidente, agora ele já sabe, agora ele já está formado nesse entendimento. E, portanto, a partir disso, então, a gente entra no que a gente conhece como a disciplina corretiva. Então veja, quando a gente fala o termo disciplina, não pense que disciplina necessariamente é aquele último passo, né, e a gente vai ver um pouco disso também, quando um determinado irmão está contumaz no seu pecado, não se arrepende do seu pecado e é disciplinado em termos públicos. Não é só isso, disciplina, é muito mais que isso. Essa é uma parte da história, mas não é só isso ao qual disciplina se refere. Então lembre disso, disciplina formativa diz respeito ao ensino e à instrução, e a disciplina corretiva, que diz respeito ao quê? A correção. Ok? Faz sentido? Outro ponto importante, submeter-se a uma igreja local é o que um verdadeiro crente faz, assim como
Um verdadeiro crente busca as boas obras, ama o seu próximo e assim por diante. Preste atenção. Alguém que se recusa a se submeter a uma igreja local é como alguém que se recusa a buscar uma vida de justiça. Alguém que se recusa a se submeter a uma igreja local é como alguém que se recusa a buscar uma vida de justiça. Na terra, hoje, quem são os embaixadores do Senhor? São os crentes. E qual é a entidade que existe na terra que o Senhor usa e que o Senhor age, que o Senhor instituiu para fazer a sua vontade? A igreja. E ele finaliza então aqui dizendo: isso põe em xeque a autenticidade da sua fé. Em outras palavras, o que é que um verdadeiro crente faz? Uma das várias coisas é se submeter a uma igreja local. A gente tem, via de regra, uma percepção sobre membresia e uma percepção sobre ser crente muito reduzida. Eu vou explicar para vocês. A palavra de Deus, ela nos chama a ser crente. Todos concordam com isso, eu espero. Certo? Mas o simples fato de alguém dizer que é, significa ser? Sim ou não? Por que não? Porque você conhece pelos frutos. Porque a palavra de Deus nos dá orientações objetivas do que é um verdadeiro crente. Não é assim, eu aceitei Jesus e agora eu sou um convertido. E aí o querido irmão, entre aspas, não tem nenhuma mudança de vida, nenhum crescimento em santidade. Como é que você fala que alguém que simplesmente disse e que sentiu, né, que estava com o Senhor Jesus, de fato está? Através dos frutos. Esse princípio é fundamental. A palavra do Senhor nos diz que existem frutos e que existe uma questão chamada objetividade na vida cristã. Nós sabemos que de fato somos, porque o Senhor transforma a nossa vida e objetivamente a nossa vida é transformada, não simplesmente na nossa imaginação. Por que isso é importante? Porque o fato, querido, é que quando a gente pensa na autenticidade da fé, porque é o que ele termina falando aqui, o fato de um verdadeiro crente não se submeter a uma igreja local põe em xeque a autenticidade da sua fé. Como que você pode dizer que de fato está com o Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que quer viver a eternidade com o Senhor Jesus, se hoje você não quer viver com o povo do Senhor? E aqui a gente não está tratando que a igreja é lugar perfeito, e que não há pecado e que nada disso. Que nós sabemos, todos nós, que isso é um fato. A igreja é um local de pessoas pecadoras, mas que são regidas pela palavra de Deus. A autenticidade da fé é colocada em xeque quando os princípios objetivos que a palavra de Deus instituiu para você e para eu viver com ele dentro da igreja não são cumpridos. Outro exemplo. Você está lutando contra o pecado. Você luta ferrenhamente contra esse pecado. Você cai nele. Você está 2, 3 meses firme. E aí você cai nele. Como é que você se sente? Você fica, caramba, de novo. O que é que eu faço? Veja, esse sentimento e a busca objetiva, e aqui são ações práticas da sua vida para combater o seu pecado, é que vai evidenciar a sua luta contra ele.
Agora o querido irmão está anos-luz, todo ano, lutando com o pecado e nunca procurou uma ajuda para poder se livrar dele. Então o irmão não está tendo ações objetivas e práticas para se livrar do pecado. Percebe a diferença? As questões objetivas dizem respeito a questões do coração. E é assim, inclusive, que a palavra de Deus nos chama a olhar para a vida cristã. A nossa Constituição, ela fala exatamente sobre isso no início do seu Código de Disciplina, quando ela trata sobre as questões externas é que podem ser julgadas. Agora, as questões do coração, a gente não tem como julgar, porque só quem sonda o coração é o Senhor. Então é assim, um irmão fez uma coisa com outro irmão. O irmão roubou o outro emprestou, disse que ia devolver e não roubou. Aí esse irmão diz assim, ó, complicado. Não dá não para ficar com esse outro irmão não. Aí o outro vai dizer assim, não, eu não queria roubar ele, mas eu vou julgar pelo que tu queria, pelo que tu fizesse. Entendeu? As questões objetivas. O seu coração é o Senhor que sonda, mas o Senhor chama a sua igreja a sondar a nossa vida, a minha, a sua, para que a gente ande conforme a palavra do Senhor. Lembre disso, sempre questões objetivas. E aqui o essencial para que a gente possa entender mais algumas coisas. A membresia e a disciplina da igreja local são resultado do Evangelho e definem o amor de Deus para o mundo. Veja, preste muito bem atenção, a disciplina na igreja local diz para o mundo o que é o amor de Deus. Você já parou para pensar nisso? Normalmente, como é que a gente pensa sobre o amor de Deus? De forma geral, como é que você pensa sobre o amor de Deus? Mais alto. Bondade e misericórdia. O que também não é errado, tá certo? Quem mais? Forma geral, quando você pensa amor de Deus, o que é que você pensa? Perdão. Perfeito. Vejam, o amor de Deus, ele tem várias facetas. Ele é o cuidado com o seu povo, ele é o carinho com o seu povo, ele é a condução do seu povo, ele é suprir as necessidades do seu povo, mas ele também é disciplinar o seu povo. E a palavra do Senhor diz que quem ama, disciplina, corrige. Quem ama, chama para caminhar no caminho certo. É assim, desde a história da humanidade com os homens. O Senhor criou os homens dessa forma. De geração em geração. Como é que um pai instrui um filho? Como é que uma mãe instrui um filho? É através do carinho, é através da compreensão, diariamente, mas também através da correção. E lembre-se, não só a correção, a disciplina corretiva, mas também a formativa. É a instrução e é o ensino. Então, lembre disso. A disciplina na igreja define para o mundo o que é o amor de Deus. Porque o mundo olha de fora e diz assim, ali é a casa do Senhor. Ali só tem amor. E a pessoa chega na igreja e diz assim, mas aqui o pessoal também é disciplinado. E aí acha que o fato de ser disciplinado não tem
amor. Agora, vamos avançar um pouco mais nesse entendimento. Uma visão deficiente sobre o amor e a igreja está arraigada numa visão deficiente sobre Deus e seu amor. Nós estamos falando sobre disciplina eclesiástica em cima da doutrina do amor de Deus. Como é, e aqui eu quero explorar também já outras questões. Quando você pensa sobre as pessoas à sua volta e o que acontece à sua volta, certo? As pessoas, e você deve concordar comigo, por aí acreditam em um Deus. Se você pegar entrevistas na televisão ou qualquer outro lugar, as pessoas perguntando, né? Quem é Deus? Quem é Jesus para você? O que é que as pessoas normalmente respondem? Que Deus é o quê? Que Deus é pai. Alguns arriscam até dizer que é mãe também. Que Deus é amor. E que Deus é tudo. Que mais? Vamos, me ajudem aí. As pessoas ao seu redor dizem o que sobre Deus? Deus é o que? Deus é bom. Deus é fiel. Deus o quê? O tempo todo. Essas coisas estão erradas. Mas quando a gente fala sobre Deus é amor, você já ouviu alguém falar sobre disciplina? A forma como o mundo entende o amor de Deus está muito ligada à forma como eles entendem o amor. E não a forma como a Bíblia diz que é o amor. Percebe a diferença? A compreensão dos de fora sobre quem é Deus, isso é uma questão lógica, está totalmente ligada à forma como essa pessoa foi instruída sobre quem é Deus. E que se ela não foi instruída na Escritura, de forma geral, o que é que nós temos? Uma pessoa que foi instruída na forma como o mundo, as coisas de fora imaginam que é Deus. E aí você tem N possibilidades, certo? Perfeito. Uhum. Sim. Da polícia. Uhum. Eu acho que essa perspectiva ela é fundamental e a gente vai inclusive aprofundar nela, que é o seguinte: o amor do Senhor, ele é um amor que ele define para o mundo o que é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro não é tudo. Percebe a questão? O amor que o mundo imagina que é o amor, não é o que eles imaginam, porque eles imaginam que o amor é tudo.
Exemplo. Quantas vezes você não ouviu a seguinte frase? Não, isso não é errado, porque eles se amam. Mesmo que isso seja um pouco errado, é justificável até às vezes. Porque o amor é o centro de todas as coisas. Isso é o comum e o normal aí fora. A nossa sociedade, o espírito da época é assim. O amor, ele é mal compreendido em termos escriturísticos. E a igreja do Senhor, o que é que acontece? É totalmente influenciada por essas formas de pensamento, e essas perspectivas de amor de fora entram na igreja, minam suas bases, e aí as pessoas começam a imaginar que o amor de Deus é igual a esse amor de aí de fora. Só que o que a gente aprende na palavra de Deus é uma coisa totalmente diferente. O amor de Deus, ele não é tudo. Todas as coisas que o Senhor faz são amorosas, mesmo aquelas que a gente acha que não. Então, por exemplo, quando alguém é disciplinado na igreja, isso é um ato de amor? Veja como é a diferença. Isso é um castigo ou é um ato de amor? É os dois. São os dois. E isso é amor, porque isso é disciplina, orientação. A gente vai entrar, a gente tem muito assunto aí para tratar nos próximos domingos. Eu não quero entrar em tudo aqui, senão a gente vai acabar hoje. Mas eu quero que vocês peguem essas questões mais básicas que a gente está soltando aqui e vá guardando, que a gente vai aprofundando mais na frente. Então, perfeito. Perfeito. Massa. Aham. Aham. O que a gente vai mais uma vez entrar mais em detalhe, mas eu acho que uma coisa que infelizmente nos nossos dias caracteriza muito mal a disciplina é que muitas igrejas até têm disciplina, mas ela não é realizada, executada, administrada de uma forma saudável. E aí esse é um grande problema, né? Existe o problema de não ter disciplina, existe o problema de ter ela, mas não ser corretamente administrada para a igreja, né? E isso também é uma questão que a gente precisa tomar cuidado. Porque existe uma forma correta, lembra? O meio também é a mensagem. Então, se você não faz da forma correta, a mensagem que você vai passar não é a mensagem do Evangelho. Porque se você faz da forma correta, o Evangelho é anunciado. Por exemplo, qual o objetivo, e a nossa Constituição fala isso, nosso Código de Disciplina fala isso. Qual é o objetivo final da disciplina? Como é, Bruno? O termo constitucional é o bem do faltoso e a glória do Senhor Jesus Cristo. De que é que adianta a gente fazer uma disciplina, né? Pega uma pessoa que caiu em pecado, e essa pessoa é colocada como alguém a ser apedrejada, a ser totalmente julgada, porque, perceba, o julgamento já foi dado. A palavra de Deus já julgou essa ação dela. Mas agora ela se submeteu à disciplina, ela quer corrigir. E a igreja não abraça, não acolhe, não ajuda.
lembre-se, o meio também é a mensagem. A forma como nós, igreja, fazemos isso faz total diferença. Tanto para o faltoso, quanto para a igreja. Então, por exemplo, eu vou acabar falando tudo aqui. Pensa, nós temos um pecado público. Uma pessoa pecou publicamente, todo mundo sabe. Aí essa pessoa vai ser corrigida no pessoal. Eu vou chegar na pessoa e dizer assim: Pedro, a gente tem que disciplinar você, a gente precisa ajustar isso aí na sua vida. E ninguém fica sabendo. O que é que a igreja vai achar do pecado? Veja, o que é que a igreja vai entender sobre pecado quando você tem um pecado público e ele não é corrigido? Ué, então pode pecar, não tem problema. O que é que o Senhor fala sobre pecado? E aí é onde entra a disciplina pública. Agora, você tem um irmãozinho que pecou no recôndito, individualmente. Aí esse irmão procura alguém, um conselho, pede ajuda. Aí o que é que o conselho vai fazer? Vai pegar esse irmão, botar aqui na frente e dizer assim: ó, gente, o irmão pecou assim assado e a gente vai precisar disciplinar ele. Isso faz bem para o faltoso? Isso faz bem para esse irmão que vai precisar agora lutar contra o pecado? E qual o sentido da igreja saber disso? Por isso existem pecados que são tratados no particular. Por uma questão de contexto. A grande maioria. A grande maioria dos pecados são tratados de forma particular, graças a Deus. É que é. Botava aqui no pé do outro na frente. É. Aham. Aham. Meu Deus. Aham. Todos estão ouvindo?
pensar esse. É, o fato de não ter de fato um processo, né, em uma forma correta, veja, o meio é a mensagem, né? A forma correta como se faz as coisas dizem também sobre o conteúdo que está sendo falado. Nós assumimos não que Deus é amor, mas que o amor é Deus. Começamos com o nosso próprio conceito de amor e permitimos que esse conceito defina o que é certo e errado. E aí o amor então se torna um ídolo nas nossas vidas, né? Então é sempre importante a gente lembrar disso. O amor é um atributo de Deus. E por ser atributo de Deus, precisamos pensar como Deus age em amor, para a gente entender o que é amor. E não o contrário. Como que a gente entende o que é amor, e então a gente aplicar essas ideias ao Senhor. Percebe? São formas, né? Uma forma correta e a outra forma errada da gente pensar o que é amor. Então, algumas ideias sobre amor que a gente tem por aí. O amor não tem limites. O amor estabelece os limites. E aí, nessa perspectiva, qualquer ideia sobre verdade ou santidade se desfaz. Ora, se o amor não tem limites, não importa se é pecado ou não. Não importa se aquilo é contra a vontade de Deus ou não. Isso faz parte do amor. Percebe? Ou até questões sobre verdade. O amor, ele sempre colocado como um ídolo, e essa forma de pensar sobre o amor influencia como a igreja lida com o amor, logicamente também com a disciplina. E aqui um dos maiores problemas, olha essa perspectiva. O amor está desassociado das estruturas institucionais e atos institucionais de julgamento que nos oprimem. Veja, o amor está desassociado, ou seja, não existe amor nas estruturas institucionais e nos atos institucionais de julgamento. Por quê? Porque esses atos institucionais, ou seja, esses atos da igreja, com a autoridade instituída, são opressores. As instituições têm a ver com poder, não com amor. Portanto, as ações institucionais são sobre poder e não sobre amor. A ideia aqui é mais ou menos assim. Quando a igreja exerce a disciplina sobre um membro, ela na verdade não está agindo com amor. Na verdade ela está agindo dessa forma por uma questão de controle, de poder. Ela quer manter aqueles que estão dentro. Mas não tem que ser assim não. A não ser que aquele que queira estar dentro de uma forma errada, aí ele vai para fora. Mas para estar dentro, e a palavra do Senhor é que requer isso, precisamos buscar a santidade. As ações institucionais, a partir dessa perspectiva, não têm amor. Porque são ações que querem, na verdade, controlar por causa do poder que ela tem. Exatamente. Ou é institucional. Exatamente. Não andam. Percebe o perigo que a gente começa a entrar aqui? Porque o Senhor instituiu, a gente vai ver, ainda que o Senhor instituiu um meio para que a mensagem seja levada. E aí, por último, o amor e a autoridade não tem a ver um com o outro, porque a autoridade reprime e o amor liberta. Assinado Satanás.
Percebe, queridos? Como que as bases e os fundamentos, eles são minados para que aquela estrutura que precisa existir, ela não fique em pé. Agora eu quero descer um pouco mais, a gente ir para a parte final. Eu quero pensar um pouco sobre membresia e a disciplina da igreja, agora a partir da palavra de Deus, para que a gente tenha um norte, e a gente vai aprofundar isso então nos próximos domingos, sobre como é que a palavra de Deus nos instrui de como é essa danada, essa disciplina, como é que ela funciona, quem tem que exercer, quem não tem que exercer, como que isso é feito. E lá no final, quando a gente terminar desse espaço que vamos dar aí nos domingos, a gente vai ter algumas poucas aulas que eu vou trazer um pouco para vocês de forma prática, como que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, essas práticas aqui, elas são realizadas dentro da igreja, tá? Então vão abrindo aí comigo em Mateus capítulo 16, versículo 19. Enquanto isso, quando você abre, presta atenção. A membresia e a disciplina da igreja local, tanto quanto qualquer outra coisa, representam o lado institucional da religião e da vida na igreja. Mais uma vez, Mateus 16, 19, tá? A membresia e a disciplina da igreja local, tanto quanto qualquer outra coisa, representam o lado institucional da religião e da vida da igreja. Então veja, o que é que me diz quem está dentro da igreja? Quem é que me diz o que é que está dentro da igreja? De forma institucional. Quando você vem para uma assembleia, o que é que você faz ali atrás? Faz o quê? Você assina, dizendo que você está presente. Existe uma lista dos que estão dentro. Existe uma lista das pessoas que disseram: eu me submeto a viver de acordo com a palavra de Deus aqui ensinada. A membresia da igreja é o traço na terra, uma linha limítrofe, um muro ao redor da cidade. É a lista de nomes, é a forma institucional de declarar, abre aspas, as pessoas desta lista são as de dentro, todos os demais são os de fora, fecha aspas. O que é que eu quero falar com isso? O Senhor nos deu um rebanho, um pastoreio para cuidar. Mas o Senhor não me deu o mundo inteiro. O Senhor não me deu membros de outras igrejas para pastorear, para cuidar, para disciplinar, para acompanhar. O Senhor me colocou numa igreja local. E nesta igreja foi o ministério que o Senhor deu para ali, nesta igreja, exercer o amor, o serviço. Então pense, existe uma separação entre a igreja do Senhor e os que não são. E aqui, pensando em igreja local, existem aqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas e existem aqueles que fazem parte de outra igreja. Concordam comigo ou não? Igreja local, certo? Estou dizendo que os outros irmãos não são crentes, não. Estou dizendo eles não são membros daqui, certo? A membresia da igreja, sem dúvida alguma, é exclusiva. Ela é exclusiva. Existe um processo para você entrar. E não é um processo que o conselho da igreja, o pastor da igreja acha que esse é o melhor processo, a melhor forma pela qual alguém vai entrar na igreja. Não, não é a gente que decide isso. A palavra do Senhor nos instrui como isso tem que acontecer. E a igreja apenas pratica isso. Existe um processo para você entrar. Ora, a igreja foi colocada na terra para um objetivo.
para ter uma forma de vida. Então, se você deseja entrar na igreja, tem que ter isso em mente. Ao mesmo tempo que se você quiser ir para outra, também existe um processo. Entende? Qual é a questão aqui? Existe uma membresia. Existe uma lista de nomes pelas quais o Senhor colocou na igreja presbiteriana Pedras Vivas para que sejam pastoreados. Ou qualquer outra igreja. O fato é, cada igreja local tem os membros que precisam ser pastoreados. E essa é uma lista exclusiva. Só está nessa lista quem passa pelo processo. Quem não passa, não está. Logo, a membresia é uma lista, que ele chama aqui, é uma linha limítrofe. É um muro ao redor da cidade. A membresia diz quem está dentro e quem está dentro e quem está fora. Todos estão com Mateus 16, 19? Quem pode ler aí para mim? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra, desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Para a gente ganhar tempo, deixa eu já pedir aqui. Alguém abre em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Outra pessoa abre em Neemias 3, 3. Outra pessoa abre em Neemias 8, 1 a 3. Depois a gente volta aqui. Conseguiram achar? 1 Pedro, Neemias 3 e Neemias 8. Vou ler novamente Mateus 16, 19, tá? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe sobre o que é que esse texto se trata? Sabe do que é que ele está falando aqui? Disciplina. Vocês acham que Deus deu uma chave para Pedro? Uma chave. Vocês acham que ele fez isso? Vocês devem concordar comigo que quando o Senhor Jesus fala aqui para Pedro, ele está dando uma ideia aqui de algo metafórico, certo? E não literal. A ideia aqui é que existe um portão. E existe alguém com a chave desse portão. Aí eu pergunto a você, ora, quem tem essa chave? É o Papa? Porque a Igreja Católica Romana acredita que esse texto se refere exatamente a Pedro, que é o primeiro Papa. Para eles é o primeiro representante de Cristo na Terra. E até hoje, o Papa é aquele que tem as chaves dos céus e da terra. Mas o texto não está nem se tratando isso, sobre alguém que tem chave ou não. É sobre um lugar que se pode entrar ou não. Agora eu pergunto para vocês, quem era Pedro? Vamos entender melhor essa chave aqui, tá? Entender quem é Pedro e entender o que é que significa essa chave. Pedro era, todos concordam comigo, que ele era apóstolo, certo? Mas alguém sabe se Pedro era presbítero? Quem chuta? Leia aí 1 Pedro 5:1. Primeira Pedro 5:1.
Vejam, Pedro era presbítero também. Ele era apóstolo, tinha um ofício extraordinário devido ao tempo, mas ele também tem um ofício de presbítero. Quando o Senhor Jesus fala: Pedro, eu dou para você as chaves do reino dos céus. O que for ligado aí será ligado lá, o que for desligado aí será desligado lá. Ele está se referindo a Pedro como pessoa? Não. Ele está falando aqui de forma metafórica. Tanto a chave quanto o próprio apóstolo e presbítero Pedro. A ideia aqui do Senhor Jesus é dizer assim: olha, Pedro é um representante da igreja do Senhor. Ele representava de forma oficial a igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Eu, presbítero, com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui entender é que, ora, essas chaves foi dado a uma liderança. Só que aí a gente entra numa outra questão que é, ok, o que é que significa esse termo chave? Foi dada a chave a uma liderança, mas o que é essa chave? E aqui a gente precisa voltar um pouco para o Antigo Testamento, para a gente entender sobre o que é que o Senhor está falando para Pedro. O termo chave, querido, lá no Antigo Testamento, se refere exatamente sobre o governo de Deus sobre o povo dele. E vocês vão entender melhor. Quando lá no Antigo Testamento haviam cidades do Senhor, do povo de Deus, essas cidades tinham portões, não era como hoje. As cidades antigamente eram muradas, certo? Tinham muralhas ao redor. Por quê? Para se proteger do inimigo. E você entrava na cidade. Quem nunca aqui assistiu Troia, não é? Você tem tudo murado e você entra na cidade. Quem está lá dentro está protegido. Quem está lá fora não está protegido. Existia um lugar pelo qual todo mundo passava. Qual era esse lugar? O portão da cidade. Agora pense comigo. O que era que acontecia nesses portões? Quem pode ler aí Neemias capítulo 3, versículo 3? Vejam, neste portão acontecia toda a vida da cidade. Homens de negócio estavam lá. O mercado era lá. Tinha gente entrando e saindo toda hora. A gente não tem tempo, mas se você olhar, por exemplo, Ruth capítulo 4, 2 Samuel capítulo 15, versículo 2, ele vai mostrar que os portões da cidade eram um lugar onde sempre havia gente. Sempre havia gente. Mas ele continua e diz assim, olha, ali nos portões da cidade, era o lugar onde eram feitos pronunciamentos oficiais. 2 Crônicas 32, 6 a 8. Ou seja, se você queria dar um aviso para o povo de Deus, você ia onde? Você ia falar onde? Ia para o portão. E lá do portão você falava, e isso espalhava para a cidade inteira. Lembra, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Então ia alguém lá com o gogó, falava, dava o aviso que tinha que dar, e aí todo mundo ficava sabendo. Ele fazia isso no portão da cidade. Quando em Neemias 8, 1 a 3, o povo de Deus vai ouvir a lei do Senhor ser lida, onde é que Neemias lê? No portão da cidade. Quando o texto de Provérbios trata sobre a sabedoria, a ideia de sabedoria é então personalizada numa pessoa, como se fosse uma pessoa falando de onde? Dos portões da cidade. Então veja, os portões da cidade era o centro da vida pública, era o centro de notícias por causa dos viajantes e mercadores que ali transitavam, principalmente por aqueles que trabalhavam nos campos, iam e vinham. Fica aqui comigo.
Qual a importância aqui dos portões da cidade? Porque a chave se refere a esse portão. No Antigo Testamento, a gente tem o papel dos anciãos. Quem eram os anciãos no Antigo Testamento? Eram aqueles mais velhos, mais experientes, na palavra de Deus, que tinham um papel central no governo do povo de Deus. Então, como homens mais velhos, experientes e sábios, eles tinham o dever de governar e administrar a espiritualidade e a resolução de problemas do povo de Deus no Antigo Testamento. Alguns textos, se você quiser ver depois: Êxodo 18, Êxodo 12, 21, Esdras 6, 7, Ezequiel 7, 26, Levítico 4, 15, Números 11, 16. Todos esses textos mostram os anciãos e o seu papel. Agora a pergunta: onde esses anciãos ficavam? Governando, julgando o povo de Deus e as coisas que apareciam. Lembra, na época não tinha Supremo Tribunal, não tinha Tribunal Regional, eram os anciãos que resolviam isso. Onde é que eles ficavam? Na porta das cidades. Textos: Rute 4, 1 a 2, Lamentações 5, 14, Provérbios 31, 23. E o que é que eles faziam no portão das cidades? Eles ficavam disponíveis. Se alguém precisasse resolver alguma coisa, eles iam lá. Lá eles resolviam. Lá eles avaliavam. Lá eles julgavam. Textos: Deuteronômio 16, 18, 21, 18 a 20, 22, 15 e 25, 7. Textos que mostram que os anciãos avaliavam e julgavam casos nos portões da cidade. E aqui vem a metáfora. Quem era que tinha as chaves da cidade? Quem era que governava? Quem era que tomava as decisões espirituais? Quem era que julgava o povo de Deus? Quem era que dizia quem podia entrar ou sair? Eram os anciãos? Sim. Eles eram os responsáveis por isso. Lembre-se, os anciãos não eram homens que faziam as coisas porque eles recebiam dinheiro. Eles não eram homens que você subornava. Eles eram homens retos, justos, que manejavam bem a palavra de Deus, que seguiam o Deus de Israel. Esses eram os anciãos. Logo, o julgamento, logo o cuidado, todo o seu ministério e serviço não era voltado para os seus próprios interesses, mas eram voltados para o interesse de Deus. Veja, não é o interesse do povo, é o interesse de Deus. Isso faz total diferença. Percebe? Se os anciãos fizessem a vontade do povo, concordam comigo que talvez as coisas não sairiam da forma correta. Mas a partir do momento que ele é leal a Deus e não ao povo, é que ele podia ter toda a liberdade de fazer conforme a vontade de Deus. Agora, vamos para o Novo Testamento. Percebe todo esse contexto do Antigo? Anciãos, etc. Agora, Novo Testamento. Quem são os representantes agora? Lembre-se, Antigo Testamento falamos aqui de povo de Israel. Novo Testamento, quem é o povo de Deus? É o Israel de Deus, que é a igreja. Fazendo então essa comparação, quem são os representantes de Deus? Veja, institucionais, certo? A gente está falando de questões institucionais. Quem são os representantes institucionais da igreja no Novo Testamento?
Tivemos o oficialato do apóstolo, que cessou ainda lá no primeiro século, nos primeiros séculos, mas existem dois ofícios que se perpetuaram, que o Senhor manteve ele para a sua igreja até a sua volta, que é, num primeiro momento, o conselho, presbiterato, diaconato também, mas o diaconato ele tem um outro foco. Quando a gente fala de ancião, a gente se refere a conselho, que são os presbíteros docentes, que é também conhecido como pastor da igreja, e os presbíteros regentes, que é normalmente conhecido como presbítero, ou presbe, né? Agora vejam, percebe como que as coisas começam a fazer sentido? A gente não olha só para o Novo Testamento, a gente tem que entender como é o lastro dessa verdade desde o Antigo. Existia uma liderança no Antigo, essa liderança fazia toda a supervisão sobre o povo de Deus, e eles estavam às portas da cidade, indicando exatamente quem iria ir e vir. Agora, na nova aliança, a gente tem a igreja de Deus. Lembra que existe um muro ao redor? Existe a igreja de Deus, e existe o conselho, que é eleito e que é investido de autoridade pelo próprio Deus para governar a sua igreja por meio da Escritura. E aqui é onde está o grande ponto. Os anciãos lá no Antigo Testamento, eles julgavam e supervisionavam o povo a partir de qual princípio? Do povo ou de Deus? De Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para uma eleição na igreja, o que é que a Bíblia diz que você como membro e eu como membro tenho o dever de avaliar aqueles que estão se candidatando ao oficialato? Homem reto, íntegro, temente à palavra, não dado ao vinho e etc. De uma só mulher. Eu pergunto para você, esses princípios dados pela palavra de Deus, é algum princípio fora do comum? Tem alguém que não seja crente, que esteja naquele tipo de pecado que ele descreve como sendo aqueles que precisam se candidatar? Ali é o mínimo. Aqueles pontos que a palavra de Deus traz, né, do que é que você precisa avaliar, é o mínimo para o cristão. Então veja, a palavra de Deus, ela diz: crentes, vocês vão votar, vocês vão escolher quem vai ser eleito, mas vocês não vão escolher porque você vai com a cara dele, você não vai escolher porque ele molhou a sua mão, você não vai escolher porque você tem afinidade, porque você gosta da família dele, gosta do pai, gosta do filho, porque ele fez um favor para você. Não. A palavra de Deus diz: você vai escolher de acordo com a palavra de Deus. Se ele passar nesse crivo, você pode escolher. Se não, não escolhe. Ou, quer dizer, escolhe não, né? Diz que não tem um chamado. O Senhor governa a sua igreja através de quê? Da palavra de Deus. Veja, o ato de instituir uma autoridade na igreja é um ato espiritual em todos os sentidos. Vocês e eu, nós que somos membros da igreja, escolhemos baseado onde? Na palavra de Deus. Logo, a gente espera, que nós julgamos o exterior, que aquele que vai assumir, ele se conduza pelo quê? Pelo povo ou pela palavra? Pela palavra de Deus. Logo, as decisões do conselho, elas são fundamentadas onde? Na palavra. A palavra de Deus é o único lugar pelo qual o conselho pode reger toda a vida da igreja. Nada fora disso. Percebe? E aí a gente vai chegando ao final. Quem tem as chaves?
no Antigo Testamento? Os anciãos. Quem tem a chave no Novo Testamento? O conselho da igreja. E veja, não é porque eles são melhores. Longe disso. É porque a palavra de Deus diz que vocês, igreja do Senhor, escolheram homens para exercer autoridade sobre vocês, de acordo com a palavra de Deus. Tanto que o nosso Código de Disciplina diz isso, tudo que for combatido na igreja precisa ter fundamento na palavra de Deus, e ainda adiciona, de acordo com a interpretação dos nossos símbolos de fé. As chaves da cidade dos céus estão nas mãos das autoridades instituídas por Deus, isto é, o conselho. Portanto, se for desligado, perceba como a questão aqui é profunda. Se for desligado, é Jesus desligando, e se for ligado, é Jesus ligando. Queridos, a gente não está falando aqui sobre a gente declarar alguém salvo ou não. Não é sobre isso. Entende? Não é o conselho que diz assim, querido irmão está salvo e outro querido não está salvo. Não é sobre isso. Nós estamos tratando sobre uma questão externa. Quantas e quantas pessoas já não foram membros da igreja, caíram em pecado, continuaram contumazes, sem se arrepender, chegaram ao ponto de serem expulsos da igreja, e lá na frente, depois de anos, esse irmão volta. Percebe? Não é sobre declarar que alguém está salvo ou não, mas é sobre cuidar daqueles que estão ao redor do muro. É sobre cuidar da igreja que o Senhor deu, para mantê-la saudável. E isso fica mais evidente quando a gente observa que o contexto desse texto que vocês leram, de Mateus, é que no contexto do texto de Mateus, Jesus está falando exatamente por ele ser a pedra fundamental. Eu sou a pedra fundamental. E vocês vão construir a partir de mim. E então o próprio Cristo, como sendo a pedra fundamental da igreja, ele dá autoridade para os representantes dele poderem então executar o ligar, não é? E o desligar a partir da própria vontade do conselho? Não. A partir da vontade de Deus. O poder não está nem na igreja e nem no conselho. Porque, veja, existe também, queridos, umas igrejas por aí que são regidas no modelo democrático. Sabe o que é um modelo democrático? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Modelo democrático é o governo do demônio. Democracia. Veja, nos nossos dias nós ouvimos muito essa palavra. E infelizmente ela foi descaracterizada em vários aspectos. Mas uma coisa é fato: a igreja do Senhor não é regida pela democracia. Nunca foi. Porque a democracia é um governo para o povo. Imagine se o conselho fizesse a vontade do povo. Pelo povo e para o povo. Percebe? Imagina como que ia ser. A gente costuma falar que o governo na igreja é um governo teocrático. É o governo de Deus. Veja que coisa interessante. Deus diz para você como é a pessoa que você tem que escolher.
No final das contas, você não escolhe muito, certo? É ou não assim? Ou melhor, você escolhe, né? Se aprova ou não. Mas os princípios e as características é Deus que dá. E a partir disso é que você vai escolher. O governo da igreja, ele é teocrático. A partir que há a instituição da igreja local com um corpo de conselho, com presbíteros, agora esses presbíteros vão reger a igreja a partir da palavra ou do povo? Da palavra. E quem é que tem as chaves? Quem é que vai dizer quem sai ou não sai do muro? Quem é que cuida dessa cidade? Quem é que faz com que essa cidade funcione? Os anciãos, ou seja, o conselho. Se você ligar na terra, eu ligarei no céu. E se você desligar na terra, eu desligarei nos céus. O poder da igreja, perdão, o poder não está na igreja, querido, em si, nem nós, porque eu também sou membro da igreja, nem no conselho, como instituição. Mas toda a autoridade de regência da igreja do Senhor está sobre as mãos dele, na Escritura Sagrada, que vai instar o povo de Deus a eleger os homens de acordo com aquilo que Deus quer que eles sejam, e para guiar o povo de Deus naquilo que o Senhor quer que eles sejam guiados. Percebe isso? Porque a gente traz esse princípio logo no primeiro encontro. Porque a partir de hoje a gente vai pensar sobre o meio. Já sabemos quem exerce a disciplina. É o conselho da igreja. Agora, como que isso é feito, biblicamente falando? Como que precisa ser avaliado? O que é que precisa ser pensado para que isso aconteça? A gente então vai pensar sobre isso nos próximos domingos. Então hoje eu quero que vocês guardem isso no coração. Existem as chaves que o Senhor deu à sua igreja, e a igreja então, ao eleger homens, entrega ao conselho. E a essência e a forma importam. A disciplina não é exercida de qualquer forma, existe uma ordem, existe uma regra para que ela seja exercida.